teve a oportunidade, né, eu e meu marido, para fazer umas videochamadas com um casal de radical quando eles tiveram um bebezinho e eles estavam lá em Manaus, né? E a gente preocupado que eles eram pais de primeira viagem e a gente começou a seguir uma dica do Dr. Itamar, que é o pediatra do grupo, né? E ele falou: poxa, vamos tentar dar aula de videochamada, orientações aos missionários no campo. E aí eu lembrei disso porque o Carlos eu tinha conhecido numa viagem que eu fiz com meu marido no barco missionário. E aí depois o Carlos casou e a esposa dele teve o bebê e aí a gente falou: não, vamos ajudar, com certeza. Aí eu consegui fazer umas videochamadas. Assim que o bebê nasceu, com dias de vida para eles, tirei muitas dúvidas, eles estavam apavorados. Tadinho, depois eu percebi que eles ficaram super tranquilos, super mais calmos, tipo, é assim mesmo, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer o bebê sobreviver. E aí, depois eu acompanhei o primeiro mês, segundo mês, até o sexto mês do Benjamin, para a glória de Deus, né? E aí foi muito bom, eu vi como que eles amadureceram nesse processo, como eles ajudaram, como o bebê ficou grande, forte, saudável, graças a Deus. Então foi muito bom. E aí, quando o Sandro trouxe a proposta, eu fiquei super empolgada em trazer. Ah, pode aproveitar, Thalita, só que a gente combina, não tem problema nenhum, não. Eu fiquei super empolgada em trazer isso mesmo para vocês, para ajudar nas dúvidas, ajudar nos momentos que talvez não tenham algum profissional que possa ajudar vocês, né? Às vezes o médico ou o enfermeiro que apoia você está de férias, ou vocês estão numa cidade remota, ou aconteceu alguma coisa e vocês não, às vezes, mãe de primeira viagem, né? Não tem noção, não tem ideia do que fazer, e para a gente profissional a gente fala, não, isso é super simples, isso é normal, isso aí daqui a pouco passa, bebê é assim mesmo, e já traz um alívio para os pais, né, com certeza. Mas antes de tudo, eu e meu marido, a gente é enfermeiro, né, há 10 anos de formado, a gente é enfermeiro pediatra e cristãos, né, antes de sermos enfermeiros somos cristãos, e confiamos na mão do Senhor Jesus, né. E eu quero dizer com toda certeza, ele cuidará da gente. Não importa a situação, não importa o momento, ele vai cuidar, ele vai trazer a provisão, né? Eu fico até emocionada porque quando eu lembro de tudo que a gente já passou, de tantas coisas que a gente viu no hospital, ou no posto, ou situações assim que a pessoa era extremamente vulnerável e Deus cuidou de uma forma assim incrível, sabe? Tinha profissionais ali que nem pagando a pessoa conseguiria ter um profissional tão qualificado e Deus mandou aquele profissional para ela, sabe? Então você vê o cuidado da mão de Deus mesmo em todos os momentos. Então que vocês descansem no Senhor, que Ele tem cuidado de nós e Ele vai mandar as pessoas certas no tempo certo para dirigir tudo na vida da gente, né? Eu fico até emocionada que eu lembro de tanta coisa. Mas vamos lá, eu vou liberar aqui a apresentação, tá? Qualquer dúvida vocês podem depois no final falar, perguntar, ou escrever aí nas mensagens do chat, tá bom? Ah, e se vocês não estiverem vendo, alguma coisa assim, me botem uma sinalização para mim, tá bom? Vamos lá, que eu vou liberar a apresentação. Rapidinho, gente.
Gente, tá todo mundo vendo direitinho a apresentação? Ah, ok. Tá aparecendo certinho, né? Ah, ótimo. Então vamos lá, vamos seguir. Bom, pré-natal, né? Essa aula de hoje é sobre pré-natal. E pré-natal representa um momento que a gente precisa acompanhar essa mulher e esse bebê desde o momento que se descobre que está grávida, né? Tem o planejamento familiar, que é o momento que o marido e a esposa decidem por ter um filho, né, por aumentar a família, que também é importantíssimo esse momento. E a mulher, peraí que tem alguém entrando. Tem alguém entrando, né? Eu achei que achei que alguém tivesse entrando aqui. Não, não entrou não. Tá. Bom, onde é que você foi aqui naquela hora? Peraí, gente, já vai, que meu marido está me ajudando aqui a voltar. Pronto, vamos lá de novo. Só, tá todo mundo vendo? Todo mundo ouvindo? Ok? Tá todo mundo ouvindo? Ah, ótimo. Então, o pré-natal é esse momento que a gente precisa acompanhar essa mulher e esse bebê, né? E o planejamento familiar é antes da concepção, né? Quando as pessoas decidem ter um filho. E aí é importante também esse momento, porque quando a gente quer decidir ter um filho, o ideal é que a gente se prepare, a mulher e o marido façam exames de sangue para ver se está tudo bem com ele, se não tem nenhuma doença, para já tratar antes de engravidar, ou se precisa, e também se precisa de suplementação de sulfato ferroso, é uma vitamina que o ideal é se fazer antes de engravidar, porque ela faz a formação do tubo neural do bebê, e sem essa vitamina, o bebezinho tem risco de nascer com algum problema na coluninha dele. Então, a família que deseja engravidar, o homem e a mulher, desejam ter um filho, já é o ideal já é começar a tomar ácido fólico com a esposa, a mulher, né? De 5 miligramas uma vez ao dia pela manhã, tá? Então, aí já fica a dica para quem está querendo engravidar, tá? Ou a pessoa acabou de descobrir que está grávida, já começa a tomar o ácido fólico de imediato, a esposa, tá bom? A mulher. 5 miligramas uma vez pela manhã. Aí até o médico ou o enfermeiro falar que pode parar, ok? E a gestação, ela traz seus desafios, seus medos, suas preocupações, porque é um ser novo que está chegando, né, nessa família. É um serzinho que precisa ser cuidado, protegido, amado, desenvolver nele educação. Então, traz muita preocupação e medo para essa mulher, né? Principalmente porque ela que vai gestar, ela que vai parir. Mas toda a família que se envolve nesse processo fica preocupada, né? Fica com anseios, com medos que vai vir aí no decorrer desse momento. Mas tudo isso vai ser superado com a alegria de um filho, né? Que nada é mais, acho que deve trazer mais amor para uma família do que o seu filho, né? A herança que Deus tem para o casal. E aí, o que a gente vai trazer aqui, que a gente vai discutir daqui para frente? A alimentação adequada dessa mulher nesse pré-natal, cartão vacinal, exames de rotina e consultas, né? A regularidade das consultas. Essa mulher precisa estar em consultas pelo menos uma vez no dentista, então são consultas odontológicas, consultas de enfermagem, vai ter paciente que vai fazer várias consultas de enfermagem, ou dependendo do lugar, vai ser só com enfermeiro, porque às vezes não tem médico.
e algumas consultas médicas, ou dependendo do pré-natal, todas com médico, tá? Não tem problema, o enfermeiro pode fazer pré-natal sim, tá bom? A vacinação, que é importantíssima dessa mulher ter em dia, né? A gente no pré-natal, a gente já vai perceber que, que a gente já vai pedir na primeira consulta cartão de vacinação. Se essa mulher não tiver cartão de vacinação, ela tem que trazer, ela tem que começar a fazer vacinas, porque ela tem que proteger esse bebê contra o tétano, porque ela vai ter um parto, e esse bebê e ela vão ser submetidos a talvez uma cesariana, ou talvez exposição a material cirúrgico, que se tiver contaminado com tétano, passa para a mãe e para o bebê. Então, essa mulher precisa obrigatoriamente ter a vacina antitetânica. E se ela não tiver nenhuma dose, ela vai ter que tomar 3 doses, sendo a última a DTPA, que é a que protege mais o bebê, tá? Que faz a partir de 20 semanas de idade gestacional. Ela vai ter que tomar a vacina contra a hepatite B, para evitar essa doença da hepatite, contra a gripe, que é da influenza, e contra o Covid também, que as grávidas podem tomar uma vacina do Covid específica, tá bom? E toda a equipe de saúde vai recomendar certinho, conforme os dias que ela já tomou, os próximos meses que ela tem que fazer. Então, ela precisa desse acompanhamento médico ou de enfermagem para estar de olho nisso também. Outra coisa que essa mulher precisa, ela vai ter que fazer suplementação vitamínica, que é o quê? O ácido fólico, que é aquele que eu falei, para formar, né, a coluninha do bebê. E a partir de, assim que souber que está grávida, já tem que fazer, uma vez por dia, pela manhã. E se ela tiver o desejo de engravidar e conseguir fazer esse momento de pré-concepção, né, pelo menos 3 meses antes é o ideal, e depois que estiver grávida até 12 semanas mais ou menos. Mas também tem estudos que falam que se a mulher tomar ácido fólico durante a gestação toda, também não tem problema, que é uma vitamina a mais. E tem outros estudos que falam que pode cortar com 12 semanas o uso, tá bom? Sulfato ferroso, 40 miligramas, que é para evitar anemia, uma vez ao dia, tá bom? Via oral. Metoclopramida, que é o Plasil, o famoso Plasil que a gente conhece. O Plasil é para evitar enjoo e vômito. Essa mulher precisa ganhar peso, ela precisa alimentar esse bebê. Então, se ela estiver enjoada, querendo vomitar, ela não vai ganhar peso, ela não vai conseguir comer. Então, tem que usar o metoclopramida, que é para evitar enjoo e vômito, de 8 a 8 horas. É o ideal. Aí, os exames de rotina que ela tem que fazer. Quais são os exames que a gestante precisa fazer que são mais importantes? Ela precisa ver a glicose no sangue, então ela vai fazer um exame de sangue que vê a glicemia para evitar, saber se ela está descompensando nessa glicose e evitar uma diabetes, por exemplo. Ela precisa ver exames para ver se tem algum tipo de doença, a gente precisa tratar toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, a sífilis, tá? Ela precisa fazer exame de urina, porque se tiver com infecção urinária, a gente trata com antibiótico correto para grávida. Tem que ter o controle rigoroso da pressão arterial e do peso. Então, todas as consultas vai ser visto o peso e a pressão dessa mulher. A ultrassonografia, tá? Que é a primeira, é a transvaginal que a gente faz, né, para ver o tempo desse bebê, para saber a idade gestacional certinha. E a translucência nucal é aquela que vê a coluninha do bebê, se está tudo formadinho certinho. E depois, mais para frente, se faz a morfológica, que é para ver os órgãos, o sexo, para ver se tudo foi formado direitinho. E também no final da gestação com Doppler, a ultrassonografia, que vai ver artéria, veia, fluxo de oxigenação desse bebê, tá? O preventivo também é ideal de se fazer, mas nem todos os lugares fazem, e aí eles deixam um pouco essa questão mais da instituição mesmo, do local, se é para fazer preventivo ou não, mas pode-se fazer preventivo na gestante sim, tá? Ele qualifica muito mais esse pré-natal. Vamos lá. As ultrassonografias, que eu estava falando, né? Aqui a gente botou as semanas, né? De 11 a 13 semanas, que é assim que descobre que está grávida. Vai fazer a primeira ultra para ver o tempo desse bebê, né? O tempo gestacional. Com 21 a 24, a morfológica, que é aquela que vê os órgãos, toda a formaçãozinha dele, o sexo do bebê.
Com 24 a 26 semanas é o ecofetal. Ah, também esse é importante, é porque não é todo mundo que pede, não. O ecofetal vai ver o coraçãozinho do bebê. Está batendo direitinho, está tudo certo. E não é todo lugar que tem, tá? O município nem sempre tem, porque é bem específico. É uma cardiologista que vê o coraçãozinho do bebê. Então, é bem específico. Mas é um exame bem valioso, é importante ser feito também. E com 28 a 32 semanas, a morfológica com Doppler, que é aquela que eu falei das artérias, das veias, se a oxigenação está adequada para o bebezinho, tá bom? Aí, o que a gente sempre avalia, que a gente botou aqui embaixo? Coração, ossos nasais, região cervical, avaliação desse ducto venoso, desse coraçãozinho do bebê. Ele ajuda a avaliar também síndromes, doenças congênitas, malformações, se o bebê tem algum probleminha de malformação ou de quantidade de líquido dessa barriga também, a gente consegue ver isso bem pela ultra. Placenta também, se a placenta está bem implantada, também vê tudo pela ultra. Mas tem lugares que não é fácil de conseguir ultra pelo SUS, tá? Aqui é um dos exemplos. Nem sempre a gente consegue ter ultra pelo SUS, aí às vezes a gente tem que pedir para a mulher fazer pelo particular mesmo, tá? E aí a gente botou quantas consultas a gestante precisa ter ao longo do pré-natal. Então, a gestante precisa ter, no mínimo, 6 consultas em todo o seu período gestacional. No mínimo, 6 consultas para se ter um pré-natal de qualidade, que a gente fala, né? E aí, o que acontece? No primeiro trimestre, ela tem que vir pelo menos uma vez por mês, ou de 4 semanas, mais ou menos, tá? Que são os primeiros 3 meses dessa gestação. Então, naqueles primeiros 3 meses, pode vir mensalmente, ou de 4 semanas, né? Como está aqui. Depois, nos outros meses, nos 3 outros meses, ela vai ter consultas quinzenais, que é a partir de 32 a 36 semanas, tá? E depois, nas últimas semanas que o bebê já está quase para nascer, com 36 semanas, ela tem consultas semanais, tá bom? Porque aí o bebê está quase vindo, a gente precisa acompanhar melhor esse ganho de peso dessa mulher, essa pressão arterial, essas queixas dela, para não saber se ela, às vezes, está tendo um parto prematuro. Então, preciso acompanhar ela mais de perto. A gestante nunca vai ter alta do pré-natal. Isso não vai acontecer, tá? A alta dela é só quando ela tá com o bebezinho no colo e vem para fechar esse pré-natal e abrir a puericultura, que é as consultas do bebê. Então, essa gestante só vai ter alta do pré-natal quando o bebê estiver com ela no colinho, tá? Antes disso, não. E uma coisa importante de se falar: o pré-natal, ele pra gente é de baixo risco. Quando o enfermeiro faz o pré-natal, o enfermeiro que faz esse pré-natal é quando o pré-natal é de baixo risco. Não tem risco para esse bebê nem para essa mulher. Agora, se a mulher, por exemplo, tem pressão alta, tem diabetes ou desenvolve qualquer uma das doenças na gestação, esse pré-natal passa a ser de alto risco, tá? Ele deixa de ser de baixo risco e passa a ser de alto risco. Aí, a partir daí, ele sempre vai ter que ser acompanhado pelo médico e pelo enfermeiro. O de baixo risco, dá para o enfermeiro fazer o pré-natal todinho sozinho. Agora, de alto risco tem que ter médico. Por quê? Porque o médico precisa prescrever medicações que os enfermeiros não prescrevem, tá bom? O enfermeiro pode prescrever alguns. Oi, pode falar. Ah, tá, peraí. Então, deixa eu sair aqui. Ah, tá. Eu tô achando aqui, quem que tá pedindo para entrar? Aqui, ó. Peraí, que eu não tô conseguindo liberar elas. Deixa eu entrar aqui para ver.
Ah, tá, aqui, achei. Hum. Fernanda e Amanda, boa noite, gente. Tudo bom? Estão conseguindo aí me ouvir? Fernanda e Amanda. Boa noite. Conseguindo Boa sim, noite. Estão obrigada. conseguindo? Ah, beleza. Eu vou voltar para a apresentação, Fernanda e Amanda, que vocês entraram agora. Depois a gente continua tirando algumas dúvidas do início, tá bom? Ok? Foi. Tá todo mundo vendo? Ah, ok. Então tá, então eu estava falando que o pré-natal aqui, para o pessoal que chegou agora, vou repetir só essa parte aqui rapidinho. O pré-natal, ele é dividido no início dessas gestações, dos 3 primeiros meses, em consultas mensais, tá? Depois, nos 3 outros meses, quinzenais, e no finalzinho, depois das 36 semanas, semanais as consultas, tá? Porque a gente precisa vigiar essa mulher e esse bebê mais de perto, tá? Existe também o pré-natal de alto risco, que é no caso que a mulher tenha pressão alta, diabetes, às vezes ela pode ter alguma doença no sangue, hematológica, ou às vezes ela pode ter alguma outra doença, lúpus, artrite reumatoide, alguma outra doença que faça com que esse pré-natal tenha risco para ela e para esse bebê. Então, ela precisa de um acompanhamento mais de perto do médico, tá? E nem todos os pré-natais são feitos só com médico. Tem muito pré-natal que só o enfermeiro faz, que é o de baixo risco. O de alto risco precisa do acompanhamento conjunto de enfermeiro e médico, tá bom? E também pode ser só feito pelo médico, não tem problema não, tá? Aqui eu botei isso aqui mais para ilustrar aqui que o bebê, ele percebe tudo, né, dentro da mulher. Ele percebe os sons, ele percebe as sensações que a mulher está vivendo, se ela está estressada, se ela está alegre. Quando ela come, ele começa a se mexer e parece que, dependendo, né, se a mulher for muito magrinha, ela sente como se ele estivesse lutando ali dentro, dando soquinho, dando chutinho e comprimindo ela toda, né? Com 20 semanas, normalmente, essa mulher, ela já sente demais esse bebê. Se a mulher é magrinha, ela sente logo no iníciozinho, bastante esse bebê mexendo, tá? E isso é importante mesmo, porque a gente percebe que o bebê está desenvolvendo super bem. Então, ele tem que mexer todos os dias, pelo menos 24 horas. Se o bebê não mexe por mais de 24 horas, isso é um perigo. Então, tem que ir para uma emergência ou para uma consulta e falar: olha, meu bebê não está mexendo há mais de 24 horas. E aí o profissional tem que escutar esse bebê, ele precisa escutar o coraçãozinho. Se ele não escuta o coração e o bebê não está mexendo, tem que ir imediatamente para uma emergência, para fazer uma ultra e ver o que está acontecendo. Às vezes pode ser que essa mulher está perdendo muito líquido, aí quando se perde o líquido da bolsa, realmente vai se perdendo esse movimento do bebê. Mas às vezes acontece algo muito mais sério, né? Esse bebê pode estar sofrendo alguma coisa e perdendo a vitalidade dele. E aí, se for o caso, às vezes o médico determina já uma cesariana de emergência, por exemplo, para tentar salvar esse bebê, ou interna essa mulher para saber o que pode ser feito para se salvar esse bebê, tá? Antes de falar desse trabalho de parto, uma coisa aqui que eu queria trazer. A mulher, ela vai perceber essas alterações no corpo dela, né? O corpo dela, a mama vai ficar muito inchada e dolorida, ela vai se sentir com uma sensibilidade extrema, qualquer coisa ela chora, qualquer coisa ela fica mais emotiva, ela tem, às vezes, sensações assim de que ela não vai conseguir, de que ela tem medo, que ela não vai ser capaz de criar esse bebê. Isso é super normal, são coisas que acontecem mesmo, a alteração hormonal dela está muito grande. Então, ela às vezes precisa até de uma ajuda psicológica, de algum psicólogo, algum outro profissional mais a fundo, que ajude ela a lidar com isso, tá? Além das alterações físicas, tem muita alteração também psicológica, né? De medo, de
dificuldades de saber lidar com as coisas que virão, mas é assim mesmo, persevera, que o bebê está crescendo, está saudável, daqui a pouco ele vai chegar e Deus vai te capacitar para cuidar dele, tá bom? E aí, já na reta final, o que a mulher mais enfrenta são esses falsos trabalhos de parto, né? Que começa contrações já mais irregulares, mas vem as contrações, a barriga começa a ficar dura, uma dor já mais muito forte, mas que a mulher ainda consegue suportar, porque as dores vêm, mas passam e demoram um pouco mais a vir de novo. Então, é o falso trabalho de parto. Então, contrações de intensidade variável, tá? Tem dores abdominais. Ela pode escolher o momento dela de caminhar, de ficar no chuveiro. Ela pode escolher a posição que traz mais alívio para ela. Nesse falso trabalho de parto, já é um momento mais de tipo já 37, 38 semanas, 39 semanas, dependendo da mulher, tá? Mas quando se vê que a placenta, que a gente vai observando pela ultra, né? Que a placenta já está bem madura, já está chegando na reta final, o bebê já está encaixado, é o horário desse trabalho de parto ser real, né? É o trabalho de parto em si mesmo, que as contrações já são mais regulares, ela tem uma intensidade terrível, a paciente fica com muita dor nas costas, muita dor aqui na região sacral, que é mais embaixo aqui no cóccix, né? Onde a gente sente dor quando senta demais. Ela tem muita contração para caminhar, para se mover. Às vezes essa mulher já não consegue mais dormir, já não consegue mais respirar direito, porque o bebê está tão grande, comprimindo tudo dentro dela. E aí, nesse momento, se ela já tiver perdido o tampão, que a gente vai falar do tampão mucoso, pode ser que ela comece a dilatar, tá bom? E aí, o ideal é que nessas consultas a gente avalie isso, esses momentos dela e já encaminha, ó, pode ir para a maternidade, porque você está entrando no trabalho de parto, tá? Aí, vamos lá, ó, do tampão mucoso, que eu falei que tem muita mulher que não conhece. Esse é o tampão mucoso, normalmente sai assim, tá com um pouco de sangue, parece uma gosminha mesmo. Às vezes ele é só transparente, tá? Nem sempre sai com um pouquinho de sangue, nem sempre sai dessa cor. Às vezes ele é só transparente, mais branco. E quando sai esse tampão, às vezes a mulher tá com 38, 39 semanas, já na reta final, tá? E aí, às vezes, ela segura ainda uns 3, 4, às vezes 5, 7 dias, e depois que vai parir mesmo. Mas sai esse tampão, que é o momento de dizer assim, o bebê tá quase vindo. Vamos aguentar um pouquinho aí, que daqui a pouco ele tá vindo. Às vezes, no dia seguinte, o bebê vem, tá? Ela começa a entrar em trabalho de parto, muita contração, e a dilatação tem mulheres que é muito rápida, né? E o bebê já nasce muito rápido, mas isso tem que ser dito para o seu profissional que está te atendendo, para ele entender esse momento com você e saber a hora de te mandar para a maternidade. Mais uma coisa importante, aqui já depois, uma coisa importante é o seguinte, fez 37 semanas, o bebê já está ótimo para nascer. Então, de 37 semanas para frente, é o momento que você tem que estar com a bolsa preparada, com os documentos todos preparados e sempre ficar de olho em tudo que acontece no seu corpo. Porque qualquer sensação de que a bolsa está estourando, que está com uma contração absurda, ou não está sentindo o bebê mexer, tem que ir para a maternidade. Qualquer coisa que for anormal para você de 37 semanas para frente, pode ser o bebê querendo vir, tá? Então, vá para a maternidade, não espere. Ou, se você tiver um médico de família, um posto de saúde, né, que a gente conhece, perto da sua casa, vá no posto, pergunta, vai nas orientações dele, segue direitinho. Mas é melhor ir várias vezes para a maternidade e ver que está tudo bem e o pessoal mandar voltar para casa, do que ficar com um bebê sofrendo, né, em sofrimento fetal às vezes, e já era para estar na maternidade e a mulher segurando em casa sem saber se é para ir ou não, entendeu? Então, na dúvida, vá para a maternidade ou vai no posto para conversar com o profissional de saúde que está te atendendo, tá bom? Outra coisa, é importante também já conversar nesse pré-natal sobre o planejamento familiar de como que quer ter, se quer ter um outro filho logo após esse, se quer usar anticoncepcional, se quer botar DIU, se quer fazer ligadura tubária, já conversa nesse pré-natal com o profissional
que vai te orientar o que você tem que fazer de método contraceptivo, que é muito comum as pessoas engravidarem logo após esse filho nascer, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso. A mulher ela vai poder ter relação sexual com o seu marido após 42 dias de pós-parto, tá bom? Tem que esperar esse tempo de resguardo. Vamos lá falar do puerpério. O puerpério é um momento, o bebê vai nascer, né? E aí, como é que fica esse momento pós-parto? Que é o momento de puerpério, da puérpera com o seu bebezinho. Nesse momento de puerpério, a mulher tem muitas dúvidas, muita dificuldade, e o maior problema total ali de puerpério é o aleitamento materno, é amamentar esse bebê. Se a mulher nunca amamentou, então essa é a maior dificuldade, porque amamentar dói, tá? É cansativo para a mulher, mas é totalmente necessário. Esse bebê precisa do leite dessa mulher. Traz muitos benefícios para a mãe e para o bebê fica super saudável com esse leite, tá? A mulher precisa amamentar até o 6º mês, exclusivo, é o ideal, tá? Então, ela tem que perseverar nessa amamentação. Ele leva para essa criança anticorpos que protegem ela de desenvolver alergias, doenças. É o melhor composto nutritivo para ele. É de graça, você qualquer lugar pode dar e tá alimentando seu filho, tá? Ele ajuda a fortalecer a arcada dentária do bebê, ajuda no vínculo com a mãe, com o bebê, tá? Desenvolve maior inteligência do bebê, previne contra doenças infecciosas, ajuda, vou botar aqui também, ó, tem mais aqui, ó, vantagens para a mãe. Ajuda a evitar o sangramento dela e a involução do útero. Aquele útero está super grande, dilatado, porque teve que forçar para sair um bebezinho dele. Então, ele ajuda o útero voltar para o lugar, diminuir. Ele ajuda a evitar anemia nessa mãe, tá? Que já perdeu sangue. Ele ajuda a evitar risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio nessa mulher. Ajuda ela a perder o peso. Ajuda a evitar a osteoporose, que é a fragilidade dos ossos em perder cálcio, né? Por causa de perder cálcio. Ajuda a mulher a evitar doenças cardiovasculares. Então, a amamentação é tudo de bom para a mãe e para o bebê. Mas tem que ser perseverante. A mãe tem que se esforçar para isso, tá? E as vantagens para o bebê: dispensa água, melhora a digestão, minimiza a cólica nele, fortalece o vínculo entre os dois, protege de alergias, doenças. Protege os dentes, tá? Ajuda a diminuir problemas de fala e desenvolvimento e crescimento da criança. Outra coisa também, a amamentação, ela precisa ser somente o seu leite que tem que ser dado para esse bebê. Não pode nenhuma outra mulher amamentar o bebê, tá? Uma amiga minha está com muito leite, o filho dela já mama muito e não está conseguindo pegar. Eu vou dar para minha amiga amamentar meu filho. Não, jamais isso é errado. Antigamente se fazia isso, hoje não pode, não deve. Nem amiga, nem irmã, nem parente que você conhece confia. Não pode. Por quê? Porque pelo leite materno passa-se vários tipos de doenças. Então não é para ninguém amamentar seu filho, a não ser você, tá bom? O seu leite, a gente fez todos os exames no pré-natal, viu que você não tem doença nenhuma, então você é uma mulher que pode amamentar. A mulher que tem HIV, outras doenças, a gente vai dizer, não, você não pode amamentar por isso, para não passar para o bebê. Aí é indicativo de fórmula, né? Outras coisas. Agora, a mulher que está toda direitinha, sem doença nenhuma, essa pode amamentar e não pode nenhuma outra pessoa amamentar seu filho, tá bem? Deixa eu ver mais aqui. A mulher precisa, no pós-parto também, até o 3º mês de pós-parto, ela precisa fazer uso de sulfato ferroso contínuo, tá? 40 miligramas uma vez ao dia também por 3 meses, para melhorar essa anemia dela, tá? E ajudar também nesse sangramento pós-parto, que normalmente fica até os primeiros 15 a 20 dias pós-parto, tá? Fica um sangramento na mulher. Primeiro vermelhão, aí uma quantidade maior, depois vai diminuindo, fica marronzado, depois amarelado, depois branquinho e depois para, tá bom? Aqui da pega correta que eu não tinha falado. Uma coisa importante sobre a amamentação desse bebê. A pega correta. Normalmente dói muito essa amamentação porque o bebê não está pegando certinho.
O bebê ele precisa botar o lábio superior bem tampando a auréola do bico dessa mulher, desse peito da mulher. A auréola precisa ficar coberta. Por exemplo, lábio superior, lábio inferior, tampando certinho essa auréola, tá? Ele precisa estar com o nariz livre, como nessa imagem, precisa estar com o corpinho todo alinhado com o corpo da mãe, tá? Com as bochechas cheinhas, que você vê que ele mama e puxa o leitinho, e a bochecha fica cheia de leite, e aí ele engole esse leite. Essa pega aí é a pega correta desse bebezinho, tá vendo? Boquinha de peixinho, tampando toda a auréola do seio da mãe. Ele não vai pegar só no mamilo. Se ele pegar só no mamilo, ele machuca essa mulher demais. Então, ele precisa abocanhar todo esse mamilo da mulher, tá? Toda essa auréola, tá bom? E aí, isso vai ser uma pega correta. O bebê não pode ficar fazendo barulho, tem que mamar tranquilo, num ambiente tranquilo, sem gente falando, sem gente atrapalhando, porque isso traz um relaxamento para a mulher e a mulher consegue liberar mais esse leite. Se a mulher estiver estressada, esse leite fica, ela evita que saia, tá? Outra coisa, a mulher precisa beber muita água para ter bastante leite, se alimentar muito bem, porque senão ela pode atrapalhar nessa amamentação e diminuir essa produção de leite para o bebê, tá? Aí depois, na próxima, agora acabou, gente, vocês podem fazer as perguntas, mas na próxima aula eu vou falar exatamente do puerpério, que é bem do nascimento desse bebezinho, como que a gente, puerpério não, puericultura, desculpa, que é bem do nascimento do bebê, é quando ele nasce, deixa eu fechar aqui a minha apresentação, para vocês me verem. É quando aquele bebê nasce, todos os cuidadozinhos de pós-parto e de amamentação também vou falar um pouquinho mais, que aí tem mais imagens com o bebezinho, e de alimentação do bebê já lactente, que ele vai começar as primeiras papinhas com 6 meses, a primeira introdução alimentar, tá tudo no slide de puericultura que eu vou trazer segunda-feira, tá? E também sobre saúde da criança. E aí agora eu queria que vocês falassem, tirassem dúvidas, o que vocês acham. Fiquem à vontade para perguntar, se tiveram dúvida. Quem está nessa fase aí é a Thalita, né, Thalita? Do que foi falado, né? Thalita já na reta final, já deve ter visto muito isso. E assim, fui seguindo aí todos os passos certinhos. Fez tudo certinho? Tudo certinho. Graças a Deus. Tomando tudo, os remédios, as vitaminas, né? Por enquanto, meu parto foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu não tive enjoo, não tive nada assim relacionado a isso. Para mim, assim, o que mais eu acho que vai ser um desafio vai ser a questão da amamentação, né? O que me deixa assim mais apreensiva. De resto, está sendo tranquilo, mas a amamentação, até aprender essa pega correta aí, acho que não vai ser algo muito fácil. Mas é a parte mais difícil mesmo. Tem que perseverar, porque não é fácil, mas você perseverando. E tem bebê que ele já nasce sabendo mamar, tem bebê que não. Mas tem bebê que você bota no peito, ele já pega direitinho, já mama direitinho, mama bem, fica satisfeito, saciado. Depois de 3 horas no máximo que ele acorda para chorar, para querer mamar, tá? E Deus queira que seja assim, Deus te abençoe. Mas tem que perseverar que não é fácil. Amém. E outras pessoas aí que estão na fila aí para conceber ou para ter um bebezinho, né? Já vão vendo, né, dicas de videoaulas, já vão lendo livros, porque é maravilhoso você aprender e na hora você, eu ouvi ela falando sobre isso, eu já li isso num livro. Você fica muito mais protegido, né? Porque eu pego lá no meu posto de saúde algumas gestantes totalmente sem noção de nada, cada coisa perigosa, e que aí eu falo uma coisa super simples e que ela fala, nossa, eu não sabia. Então, vale a pena a gente se preparar, né, para cuidar daquele serzinho que Deus confiou a nós de cuidar,
para ser pais zelosos, né? E também ajudar outras pessoas, né? Ah, deixa eu ver aqui a pergunta. Para mulher que não dá leite, seria bom dar não até 6 meses? Então, deixa eu te falar uma coisa. A mulher, ela costuma não ter leite logo no início mesmo. Os 4 primeiros dias, ela tem ainda a demora da descida do leite, e inclusive a mulher que passa um estresse muito grande no parto, ou um estresse lá na maternidade, o leite demora mais a descer. Então, tem que perseverar, porque esse primeiro momento é só mesmo o colostro, vai sair aquele leite mais ralo, que a gente diz assim, né? E a descida do leite mesmo, normalmente é do 4º dia de pós-parto. Então, tem que perseverar com esse bebê. Se a gente vê nas consultas, a primeira consulta dele, com 7 dias de vida, ele tem que estar na primeira consulta, lá no posto de saúde ou no consultório com o médico. E aí lá a gente vai avaliar o peso de quando ele nasceu com o peso daquela consulta. Se vê que ele perdeu peso ou que ele não está ganhando, essa mulher não está ou não está sabendo amamentar ou ela não está produzindo o suficiente. Aí o médico tem que ver se vai querer dar algum medicamento para estimular a produção de leite. Se não, esse bebê está realmente passando fome e aí ele precisa mamar na sua mãe e complementar com uma fórmula. E a fórmula vai ser orientada pelo médico ou pelo enfermeiro que estiver te acompanhando, tá? Pode ser o NAN, pode ser o Aptamil, pode ser o Nestogeno, tem vários tipos de fórmula. Mas, assim, o NAN normalmente é a fórmula que dão muito na maternidade. Mas nem sempre é a melhor fórmula para o bebê, porque o NAN, ele dá muita constipação, por exemplo. O Aptamil já é um leite muito bom, só que um pouco mais caro. Então, vai da realidade que se tem. Se essa gestante tem esse recurso para dar esse leite, tá? Ou qual que também o bebê se adapta melhor, porque tem uns leites que a gente começa com o bebê e ele faz intolerância, ele fica com alergia. Então, tem que ver a fórmula que é melhor para o bebê e que também vai ter, que os pais vão conseguir manter esse gasto financeiro, né? Que é alto, tá? E aí vai ser acompanhado toda consulta, pelo menos uma vez por mês desse bebê, que a gente vai falar na próxima aula disso, das consultas, do peso e tudo mais. A gente vê o peso dele. Então, o bebê que está ganhando peso, o peso adequado diário, ele não precisa se introduzir fórmula. Agora, se ele não estiver ganhando peso, às vezes o bebê é muito faminto e a mulher não consegue dar conta de encher aquela mama, já mamou, a mama ficou murcha, e o bebê ainda tem fome, daqui a pouco ele já quer mamar de novo e a mama não encheu, aí realmente é o momento, talvez, de se pensar num complemento, entendeu? Mas tudo precisa ser ponderado com as consultas, tá? Então, por isso que precisa vir com frequência nas consultas, tá? Atualizar o cartão vacinal do bebê sempre, a gente sempre olha isso também, que é o que eu vou falar na puericultura na segunda-feira, tá certo? Tem alguma dúvida mais? Quem aí está tentando engravidar já pode tomar um ácido fólico, tá bom? 5 miligramas. Costuma ter no posto. Se vocês não tiverem condições, porque tem que ficar tomando direto, um comprimidinho por dia, mas é baratinho. Mas se não tiver condições, vai no posto, conversa com a enfermeira ou com o médico e fala, olha, eu estou querendo engravidar, eu assisti uma aula que eu já tenho que começar a tomar ácido fólico, aí a enfermeira mesmo pode prescrever. E aí você já começa a tomar. Oi, Fabiano, pode falar. No caso, a Nólia, né, minha esposa, o ano passado nós perdemos. Né? E aí ela sente medo de tomar ácido fólico hoje. Não, mas não tem por que ter medo, não. É uma vitamina. Pode tomar. Pode tomar. Certo. Se vocês já estão tentando engravidar, tem que tomar. Ela perdeu tem quanto tempo? Ela fez 1 ano. Faz mais de 1 ano. Faz mais de 1 ano. Foi não, em maio. Pode tomar assim. Aí fez direitinho os procedimentos certinho, ultra, para ver se estava tudo certinho. Uhum. Então, pode tomar sim, não tem problema nenhum, não, tá?
E Deus abençoe vocês para daqui a pouco vir essa bênção do Senhor. Se Deus quiser. Em Jesus. Amém. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais? Ok. Tá ok, Sandra. Obrigada. Amém. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Sandra.